Atendendo a pedidos, vamos falar um pouco sobre o glúten. O que é glúten? Várias proteínas presentes no trigo, quando combinadas à água e força mecânica, elas viram uma massa viscosa de má digestão geral para a maioria das pessoas, chamada de glúten. Duas frações proteicas dentro do glúten, entretanto, são as que mais causam problema, que são a gliadina e a glutenina. O centeio possui a secalina, a cevada, a ordeína. O malte, por exemplo, é um subproduto da cevada e por isso tem um potencial menos ofensivo, mas também tem um pouco de ordeína. E a aveia tem a avenina. Tanto a secalina, quanto a ordeína, quanto a avenina são proteínas similares à gliadina e têm o potencial de causar problemas como ela, em pacientes celíacos e em pacientes que têm intolerância à gliadina e à glutenina. Por isso que muitas vezes as pessoas falam por aí que são glúten, essas proteínas também. Na verdade não são. Mas o que acontece? Porque elas são muito parecidas e causam efeitos parecidos por mecanismos similares, muitas vezes o consumo dessas é indicado de ser restrito, né? Para pacientes que sejam celíacos, certo? Por isso que em muitos textos e artigos isso fica um pouco confuso. Mas resumindo, ordeína, secalina e avenina não contém glúten, ok? Mas para algumas pessoas, para efeitos didáticos, como os efeitos que podem causar tanto em celíacos quanto em intolerantes ao glúten são parecidos, elas são agrupadas todas como glúten e como fazendo mal para os pacientes que tenham intolerância e problema com glúten, ok? Bom, onde é que estão presentes essas proteínas? Como eu já falei, no trigo, no centeio, na cevada, no malte, na aveia e nos derivados destes, certo? Por que elas fazem mal? Basicamente, pela digestão dificultada delas e por irritarem o organismo, sobretudo a parte gastrointestinal e mais sensivelmente os intestinos. Assim, o organismo, quando recebe o consumo destas, glutenina, da gliadina, da avenina, da ordeína, da secalina, ele fica inflamado. E isso pode levar a mais de 150 sintomas possíveis, mesmo sintomas longe do aparelho digestivo, e literalmente do fio de cabelo ao dedão do pé. Para vocês terem ideia, os problemas relacionados ao consumo do glúten e dos similares podem causar ou agravar sintomas não só como problemas digestivos, mas também inflamatórios, que são as ites por todo o organismo, como rinite, gastrite, sinusite, artrite, etc. Fraqueza de pelo, pele, unha, cabelo, ansiedade, depressão, cansaço, falta de energia, queda da imunidade. Então, assim, os problemas relacionados ao consumo do glúten não são só para pacientes celíacos, são também para pacientes que possam ser intolerantes em menor grau e podem acometer o organismo inteiro. Mas como é que fazem mal, então, essas proteínas do glúten e similares às do glúten? São vários mecanismos, tá? Primeiro, má digestão geral dessas proteínas citadas, que estão no glúten e nos similares. O organismo não digere muito bem essas proteínas. Tem dificuldade, leva mais tempo, isso leva a uma sobrecarga, quanto mais você ingere. As intolerâncias, certo, que são mediadas por anticorpos do tipo IgG. Os sintomas não aparecem imediatamente e geralmente não são de grande gravidade, tá? Outro mecanismo pode ser as alergias, aí já são mediadas por anticorpos do tipo IgE, tem participação de um tipo de célula chamado mastócito, e normalmente são processos mais graves que podem até levar à falta de ar, a sintomas mais graves de coceira, distúrbios de pressão e até a morte. E no caso dos pacientes celíacos, você tem vários mecanismos juntos, até mecanismos mediados por anticorpos do tipo IgG e também mecanismos celulares do tipo de hipersensibilidade tipo 4, tá? E que muitas vezes são parecidos com mecanismos alérgicos. Então, assim, o paciente que tem a doença celíaca, ele faz uma reação maior ao consumo do glúten e potencialmente mais perigosa também. Mas há vários graus de doente celíaco também, os que reagem mais, os que reagem menos, mas todos tendem a reagir cada vez pior quanto mais frequente for o consumo. Outro mecanismo que está relacionado seria, por exemplo, dos aditivos, certo? Que são colocados junto, por exemplo, a farinha de trigo enriquecida ou algumas farinhas enriquecidas. Por exemplo, o ferro que é adicionado pode ser uma forma de ferro que não seja de boa digestão,
que não seja de boa absorção. Isso vai irritando, inflamando os intestinos. Outra hipótese colocada é da transgenicidade, ou seja, de que os grãos seriam cada vez mais resistentes e irritativos para os intestinos, certo? E outra forma que foi aventada de como o glúten inflama e irrita o organismo seriam as contaminações, que podem acontecer, por exemplo, com as rotações da cultura no campo, certo? Ou seja, cultiva-se trigo, em outras épocas cultiva-se centeio, em outras épocas cultiva-se cevada, e às vezes até se alterna a cultura com arroz e soja. E isso acaba fazendo uma contaminação cruzada do solo e dos grãos. Outra coisa que pode acontecer é as contaminações de processo. Por exemplo, os moinhos de trigo fabricando outras farinhas. E isso acaba contaminando os grãos de outras culturas. Outra ideia é a contaminação aérea junto às áreas de processamento, né? Por exemplo, as de estocagem, as mesmas sacarias de farinha de trigo são usadas para outras farinhas e amidos, ou eles são estocados em conjunto, principalmente. Ok? Como tratar? Bem, o ideal é afastar-se do consumo desses totalmente por alguns meses. E depois você tentar a reintrodução gradativa sob acompanhamento nutricional e médico competente, certo? Agora, muitas vezes, nem a reintrodução gradual, após um longo período, ela vai ser possível, porque o paciente, dependendo do grau de sensibilidade genética ou adquirida, muitas vezes ele fica acometido por essa sensibilidade, pelos sintomas, mesmo quando você tenta retirar e recolocar algumas vezes. Então, nesses casos, o ideal mesmo é ficar afastado, ok, do consumo desses grãos. Ficou claro? Bem mais sobre tudo isso e saúde em geral no www.icaro.med.br. Espero que agora o assunto tenha ficado um pouquinho mais tranquilo, e lá eu falo um pouco mais sobre as intolerâncias alimentares. Afinal de contas, tem gente que não tem problema só com glúten, pode ter com leite e pode ter até com outros alimentos que teoricamente seriam até saudáveis para outras pessoas ou para essa mesma pessoa em outras épocas da vida. Por exemplo, o abuso do consumo de alguns alimentos pode levar à intolerância a eles. E a gente tem que ficar ligado nisso, porque o nosso alimento pode ser o nosso grande antídoto, o nosso grande componente de saúde ou o nosso grande veneno. Depende de como nós consumamos isso, com qual orientação, com qual frequência, tá? E do panorama geral de hábitos saudáveis de vida do organismo. Um abraço, até mais.